desafio de educação no mundo atual. Muito bem. Não conseguimos esgotar e, pela parte que a gente viu, não pode se deixar de dizer da grande qualidade que está trazendo esse material para nós. O que às vezes lamenta é que não se cuida muito desse aspecto. E há pessoas que, entre nós mesmos, com condições de fazer e fazer bem. A última reunião é para dar continuidade, não foi possível por a questão de doença do Samuel. Mas agora vamos dar continuidade, sabendo que o mesmo brinco de antes vai acontecer. Mesmo porque não é possível o cara começar a correr bem depois não. Só pode crescer. E além do interessante, é muito atual o que ele está dizendo. E se nós examinarmos que vem aí, quem surgir ter de opinar sobre educação, bate por tudo que se vê. Só chama atenção para uma coisa aqui que ela vai dizer bem disso. Há alguns anos, quando havia Olimpíadas, a disputa do primeiro lugar ficava em conta dos Estados Unidos e Rússia. Era uma briga, Estados Unidos e Rússia. De certos anos para cá, apareceu na disputa dos primeiros lugares a China. A China disputando com os Estados Unidos, primeiro e segundo lugar. Bom, então entrou um elemento novo aí, e a razão de ter aparecido esse elemento novo ter crescido, enquanto a Rússia caía. Só que se nós observarmos atualmente o que está acontecendo, vem aparecendo na disputa nos 4 primeiros lugares, Coreia do Sul. Uma Coreia que há 50 anos, um pouco mais, terminou dividida, arrasada, numa pobreza e numa miséria tremenda. A Coreia do Sul, que é do norte, continua do mesmo jeito. Muito bem. O que houve na Coreia é só acompanhar em matéria de educação que foi feito lá. E o reflexo disso. Hoje está oscilando o 3º ou 4º lugar em que a Coreia do Sul está aparecendo. Deixando para trás Rússia e vários países europeus que sempre andaram na frente. De onde vem isso? Vem do que ela fez em investimento de desenvolvimento a partir da educação. De onde veio a China? As razões são as mesmas, as causas são as mesmas. E é exatamente nesse ponto que o Samuel vem fazendo a palestra, que é muito interessante nesse aspecto. Quando nós preparamos essas crianças, adolescentes e jovens para pensar, raciocinar e concluir logicamente, esse é o capital que pode dar a qualquer um que vai enfrentar o futuro que ele não sabe, ou então, de fato, nós vamos ficar fingindo que estamos educando alguém. Samuel, por favor. Atendendo ao pedido do professor Douglas para tratar do assunto, os desafios da educação, escola do futuro, isso é para mim também um desafio estar falando para educadores com a experiência dos senhores e das senhoras, que não tragam algo muito novo, certamente. Todos vocês já estão de alguma forma envolvidos com esse assunto, procurando atualizar e colocar as suas instituições dia a dia na condição de enfrentar os desafios que têm aparecido para nós a cada instante, e nós entendemos a necessidade
de uma observação com uma atenção cada vez maior e, na verdade, hoje nós vamos estar fazendo uma abordagem mais aplicativa e mais prática. Nós estamos falando um conceito muito teórico na última apresentação e os senhores podem ficar à vontade para interromper e dar alguma contribuição, porque eu entendo que o momento é um momento de crescimento e eu quero utilizar esse espaço também para a minha aprendizagem, para o meu crescimento. Eu abordei na apresentação passada, eu trouxe essa figura e disse de um trabalho que eu tinha feito numa aula inaugural de uma universidade, onde a análise foi o papel do docente na formação profissional e humanista do aluno. Uma necessidade de que o docente tenha uma visão aberta, tenha a cabeça aberta, como a figura sugere, e isso não pode ser diferente para os gestores, principalmente para os gestores, porque na minha compreensão, a instituição de ensino, ela é um reflexo da sua gestão. E se os gestores não tiverem também um posicionamento coerente, e por isso eu trago a mesma imagem com um novo desafio. É o papel da escola particular no processo de mudança para um futuro promissor. Porque nós temos que olhar para o futuro tendo a visão da nossa contribuição, da nossa responsabilidade, portanto, um compromisso nosso como instituição. Eu vou resgatar alguns aspectos que foram levantados sem uma leitura teórica dos pontos que nós mencionamos. Nós abordamos, partindo de um estudo de Edgar Morin sobre os 7 saberes necessários à educação. E eu pontuo aqui, os 7 pontos que nós colocamos: a cegueira do conhecimento, o erro e a ilusão. Que nós podemos ficar tão conduzidos por um conhecimento de base que nos fechamos para novos conhecimentos e para articularmos o conhecimento dentro de um processo de mudança. O outro ponto seriam os princípios do conhecimento pertinente, e ele está destacado em azul, assim como o 5º ponto, porque eu entendo que eles merecem um enfoque, embora todos sejam importantes. Estes 2 eu os destaco dentro do papel da instituição de ensino, principalmente do papel daquele educador que está de forma mais direta em contato com o seu aluno. Então, que é o princípio do conhecimento pertinente. Se o conhecimento não tiver pertinência, não tiver significado, nós não teremos uma atitude do empenho e da busca do aluno para se posicionar dentro do conhecimento que está sendo apresentado, fixando esse conhecimento como algo importante para ele. E ensinar a condição humana. Nós temos visto quantos desafios têm aparecido nas empresas ao contratar os profissionais, pensando na capacidade do seu relacionamento, e ele precisa de ter essa visão do conhecimento humano. Ensinar a identidade terrena, o complexo global, que nós abordamos na vez passada, dentro da abordagem teórica, e enfrentar as incertezas, porque muito se constrói conhecimento, mas nós, às vezes, queremos estabelecer uma fórmula pronta e o aluno não sai preparado para enfrentar os desafios que são colocados a cada dia, e não existe nada certo, Nós abordamos aqui algumas leituras. Quem que diria, antes de Hitler subir, que ia acontecer o que aconteceu no Terceiro Reich? A queda do Muro de Berlim, a questão da Revolução Russa. Então, de certa forma, a humanidade foi pega de surpresa em alguns momentos, e eram momentos que não faziam parte daquilo que se havia sido estabelecido como certeza para um período seguinte na história da humanidade. Ensinar a compreensão. Muitas vezes o nosso aluno, nós vemos hoje quantos problemas enfrentamos na compreensão do aluno até mesmo de um texto. E
compreender a sua relação com o outro, a sua relação com o trabalho e a sua relação, inclusive, com o meio ambiente, a sua responsabilidade. E a ética do gênero humano, né? Nós vemos hoje no Brasil, pelo menos, um exemplo vivo da falta de ética e dos grandes problemas que nós enfrentamos pela falta de ética e uma péssima escola para uma juventude que está aí sendo passada por pessoas que já têm uma experiência de vida e deveriam ser uma referência para os jovens que estão se formando. Nós fizemos uma abordagem em como aumentar e aprofundar o aprendizado e dificultar o esquecimento. Isso precisa de uma revisão dentro dos nossos projetos pedagógicos, dentro da metodologia que a escola utiliza, e é preciso que tenha uma plena compreensão daquilo que a modernidade trouxe e pode ser aproveitado pela escola e daquilo em que ela deve permanecer a sua tradição, e é preciso principalmente estabelecer a compreensão dos limites. Há uma linha muito tênue na qual nós podemos nos perder e realizarmos o trabalho com um resultado comprometedor, e, portanto, é preciso compreendermos em como aumentar e aprofundar o aprendizado. E isso exige desafios que vão dentro das questões pedagógicas e vão também para o âmbito do conhecimento do indivíduo e a formação dos docentes, até mesmo dos gestores, dentro da compreensão destes processos, para que possam estar orientando e cobrando, né, dentro da sua instituição. Às vezes tem sido uma falha. Levantamos aqui foi a necessidade de resgatar a vivência emocional e prazerosa do ensino. Então, resgatar a vivência emocional. O nosso aluno, ele não vivencia, na maioria das vezes, aquilo que ensinamos. Então, vai perdendo sentido, vai perdendo significado aquilo que é apresentado para ele na sala de aula, dentro da instituição, e o prazer na aprendizagem, assim como o prazer do profissional que ensina. Ele precisa resgatar o prazer de ensinar, compreender a importância do seu papel e assumir uma posição de ser referência e levar o aluno a ter esta compreensão. Emoção e imaginação dentro da sala de aula. Nós precisamos levar para a metodologia a ser utilizada na sala de aula algo que leve o aluno, além da emoção, ele ser capaz de trabalhar dentro do imaginário, trabalhar a imaginação. Eu citei um trabalho do Yudioso, que fez em 2002, ele fez uma apresentação sobre a importância da imaginação e como a escola pode explorar, e muitas vezes a falta, o que dificulta e causa o esquecimento, é justamente porque o aluno não se envolve, ele não utiliza a imaginação para a construção do conhecimento e para o envolvimento dele nesta aprendizagem. E hoje nós temos, né, uma contraposição do que se busca, né, a intuição, a imaginação e a criatividade ética. Ainda muitas instituições estão voltadas para a tradição, para a disciplina e para a competitividade. E como muitas vezes tem sido levantado aqui pelo nosso presidente, né, dentro da busca da competitividade, nós temos levantado bandeiras que não contribuem para o papel responsável da escola, bem como para a sua sobrevivência numa visão de futuro. Quando a escola coloca a sua bandeira, né, sinalizando que é uma instituição voltada para vestibular, no andamento e na leitura que fazemos hoje, qual será a futura bandeira dessa instituição? E algo que nós precisamos ter em conta é que nós construímos uma imagem institucional
que ela vai se sedimentando com o tempo. E quando você é atraído por aquilo que você plantou, que você estabeleceu como missão da sua instituição, até que você levante novamente, o preço é muito alto. E as instituições têm visto, na minha cidade, por exemplo, instituições que abriram suas portas focadas especificamente na questão do vestibular. E hoje já não existem mais. Então, é uma visão que nós precisamos ter cuidado e trabalhar. E essa questão da competitividade, ela nunca vai deixar de existir. Mas é preciso que o nosso aluno, né, o ser que está conosco, o ser humano, que ele compreenda a relação dele com o outro. E muitas vezes a competitividade pode existir sem faltar o respeito para com o outro. E muitas vezes a escola sinaliza apenas que ele tem que detonar com o outro, que eliminar o outro e tira dele a compreensão de que ele pode construir um processo do caminhar juntos. E nós queremos ele dentro da sala participando de um coletivo, mas plantamos para ele uma ideia de individualismo. É um contrassenso dentro do processo educacional. Certamente não podemos desprezar a tradição, não podemos abandonar a disciplina, mas nós podemos harmonizar os dois conceitos. E aí entra o papel da escola ao traçar a sua meta, ao traçar a sua missão e a linha de trabalho que ela vai adotar. Com isso, quando nós temos essa competitividade muito exacerbada, a escola parte de uma visão do imediatismo. Então você tem que estudar agora para você ser aprovado no vestibular amanhã e ser um profissional. É a visão do ganho rápido, da ocupação de um espaço em detrimento dos outros, sem a ética estar funcionando. Mas o mundo de hoje está querendo um elemento com uma visão criativa, onde ele aprofunda o conhecimento e a aplicação do conhecimento a cada dia. E este conceito da aplicabilidade do que o aluno recebe na escola é também uma missão nossa. Nós temos que pensar no bem-estar, na felicidade do aluno e na plenitude do conhecimento. E nós temos que pensar também no bem-estar institucional. O bem-estar do indivíduo será um reflexo do bem-estar que compõe o ambiente no qual ele está inserido. Então, nós precisamos de ter essa visão de bem-estar para o indivíduo, do bem-estar nosso como instituição, que ele compreenda que essa busca da felicidade não passa pelo ganho rápido e pelo imediatismo, que ele compreenda a extensão do que é bem-estar, do que é realização, para que ele possa alcançar a plenitude de vida, sucesso de emprego, mas a felicidade pessoal. Ele precisa de sentir em si mesmo algo que possa fluir de dentro dele, na relação dele com os outros. E como ele poderá fazer isso se não é o que nós vivenciamos e fazemos dentro da instituição, dentro da nossa prática do dia a dia? Nós precisamos de ter, também resgatando rapidamente aqui algo sobre a visão do professor e do aprendiz. Muitas vezes nós imaginamos que o professor está acomodado num processo sem acompanhar a mudança. E este acompanhamento do processo de mudança, se ele às vezes está acomodado, muitas vezes ele reflete, é como se fosse o espelho da gestão da instituição, que também está acomodada para os desafios. E por isso eu sempre entendo e bato na tecla de que o papel do gestor é extremamente significativo. Eu entendo que os nossos professores serão sempre um reflexo da gestão da instituição. E esta acomodação, é muito cômodo falar da acomodação do outro,
mas é preciso que nós estejamos refletindo sobre a nossa acomodação dentro do processo educacional. A questão da tradição. Dirijo uma escola de 68 anos, que tem uma tradição, mas ela precisa de se renovar a cada dia. Esse é o desafio que eu ponho na chave com que abro a porta da minha sala todo dia. É preciso algo novo para hoje, sem desrespeitar a história e a tradição dessa instituição. E essa deve ser a visão para que aqueles que estão ali, naquele ambiente, que são os colaboradores da instituição, assim o percebam, e o aluno também, a família do aluno tem esse sentimento. A resistência. O professor é altamente resistente à mudança. E o gestor? Ele é resistente à mudança? Mudança é desafio, mudança é difícil, mas o processo de mudança é razão de crescimento. Professor desmotivado. Dificilmente nós vamos encontrar um professor desmotivado com uma direção motivada e motivadora. Não adianta só eu ser motivado. Eu tenho que ter a capacidade de ser uma referência que esteja irradiando a motivação. O professor é individualista. Aqui nós, às vezes, reclamamos também, quando falamos tanto da interdisciplinaridade, e depois nos queixamos de que o professor é individualista em relação ao conteúdo que ele ministra. Se o nosso projeto, elaborado para a instituição, for construído de uma forma participativa e provocando a participação, de certa forma até mesmo obrigando a participação do gestor e dos seus colaboradores, nós eliminaremos ou reduziremos significativamente a questão do individualismo que muitas vezes é atribuído ao professor. Professor deprimido. Nós temos a síndrome do outubro, né, nos processos anuais, que quando chega no final do ano, antes de terminar, inclusive precisávamos aí muitas vezes da semana de outubro, né, numa visão de um descanso. Mas essa depressão vem de muitas razões que causam o desânimo do professor, o levam a ter um sentimento de vencido e às vezes até culminando numa doença, e às vezes em casos até graves. E isso depende muito do entusiasmo, da resposta que ele vê no seu trabalho, da resposta que ele percebe da instituição, na valorização do trabalho dele, no reconhecimento. E nós vamos valorizar e reconhecer quando ele estiver realmente respondendo e atendendo aqueles desafios colocados pelos gestores, aquele desafio colocado pela escola. Ultrapassado, se o nosso professor ele tem que compreender que dentro do processo ele precisa de atualização, porque o mundo muda todo dia e esta mudança implica numa mudança para a instituição, numa mudança do comportamento dos gestores, numa mudança do comportamento dos colaboradores, porque ela também reflete na vida dos educandos, daqueles que estão dentro da instituição. Agora, muitas vezes nós podemos nos queixar de que ele está ultrapassado porque não busca. Nós temos que levá-lo à busca e ele vai ser estimulado a buscar quando ele percebe que a direção também busca e que, dentro do possível, ela participa do processo de crescimento dele. E nós precisamos de ter uma visão na instituição de investimento. Investimento do profissional que atua nela. Porque, se nós pegar o exemplo de uma cidade do interior, de repente, se eu for deslocar todos os professores da instituição para participar de um bom congresso, de um bom curso fora da minha cidade, isso muitas vezes fica muito mais caro do que a promoção de um evento com pessoas habilitadas, capacitadas dentro de determinados assuntos, principalmente daqueles assuntos que são necessários para esse processo de ganho da instituição.
professor às vezes reducionista, né? E não acompanha a exigência, a necessidade do conhecimento numa visão contemporânea, numa visão do dia a dia. Agora, o contemporâneo de hoje é passado, amanhã ele será passado. E essa é a visão que nós precisamos ter. O aprendiz, o aluno hoje, ele é um indivíduo dinâmico, vibrante, ele é inovador porque ele está convivendo com coisas que, para a nossa época, na idade deles, nós nem sonhávamos. Mas tínhamos sonhos que nos permitiram chegar onde chegamos com uma compreensão de mundo muito segura. E nós precisamos de entender os valores que estão na modernidade, em contraponto aos valores que nós trazemos do passado, e levá-lo a fazer a conjunção dos tempos. Foi um dos assuntos que nós abordamos na última apresentação, a questão da conjunção e da disjunção, né? Ele está atualizado, ele é desafiador, ele é estimulador e animado. Então muitas vezes ele, quando está no seu grupo, ele é animado. De repente, quando ele está no momento da interação com o professor, ele está desanimado. A relação que eu estabeleço com ele é onde eu preciso de explorar, de saber explorar, né, dentro da sua própria questão emocional, uma forma de se sentir interagindo com o professor, e muito mais do que isso, interagindo com o conhecimento. Mas, a maioria das vezes, a interação com o professor é a mola propulsora da interação com o conhecimento. Ele é articulado, ele tem espírito de grupo, e de repente eu trabalho com ele numa visão do individualismo. Ele vive em grupo. E nós podemos explorar essa vivência que ele já tem de grupo, para que ele tenha compreensão do que é viver em grupo. Alegre, bem consigo, às vezes não. E nós precisamos saber perceber quando ele não está bem consigo mesmo, porque muitas vezes nós trabalhamos como escola, e o ensino superior aqui tem um desafio. Vivenciei 5 anos e meio avaliando vários projetos pedagógicos, vários projetos de pesquisa, vários projetos de extensão. E então, a visão que eu tenho do ensino superior é que nós precisamos realmente de repensar e de avaliar o tipo de exigência, o tipo de desafio que está colocado para o profissional da educação, para o profissional que nós estamos formando na nossa instituição. E muitas vezes nós estamos pensando num indivíduo extremamente técnico, e aí ele é individualista, ele é imediatista, porque nós construímos isso, porque nós temos 2 grandes abismos na educação. Da educação infantil até o final do Fundamental 1, nós temos a escola trabalhando com uma metodologia, com uma concepção. Do 6º ano em diante, muda. Nós começamos a caminhar para o individualismo. Tudo aquilo que nós exploramos num processo de uma aprendizagem lúdica, de uma construção de um conhecimento interativo e participativo, nós, dentro da nossa proposta, muitas vezes desmanchamos isso e colocamos, então, trabalhando a individualidade e o imediatismo. E aí nós temos alunos ansiosos, profissionais ansiosos, porque ele está com essa visão do vencer independente da situação do outro. Mas ele tem dificuldade de comunicação, porque nós quebramos, ao criarmos esse abismo entre esse segmento e também do ensino médio para o ensino superior, nós temos um outro grande abismo. E ele é responsável por essas dificuldades que o indivíduo encontra, tanto na comunicação, na sua expressão pessoal, porque ele não trabalha nada em grupo. É aquele negócio de levar um trabalho para casa, de estudar uma apostila e de no outro dia se apresentar apenas para o professor. Ele não interage no conhecimento, não há um processo de interatividade do conhecimento dele com os seus colegas. Com isso ele não tem visão sistêmica, ele aprende aquele conteúdo é o que importa para ele, e hoje nós vemos os cursos de medicina trabalhando o processo de humanização do médico, porque é uma carência muito grande para o sucesso
da medicina exercida por ele, que ele compreenda a sua relação com o seu paciente. Ter uma visão sistêmica, saindo, portanto, do conhecimento compartimentalizado. A incapacidade de conexão dos assuntos diversos. Aí eu volto à questão da falta de exploração e das metodologias que são utilizadas nas instituições de ensino, que contradizem os seus projetos pedagógicos, contradizem os seus regimentos, porque lá nós escrevemos que vamos trabalhar para um elemento interativo, para um elemento que tenha conhecimento do todo, mas na verdade as nossas propostas são umas e o nosso fazer é outro muito diferente. A incapacidade de articular informação. E aqui nós temos a questão do jovem que tem muita informação, mas na maioria das vezes ele não consegue articular a informação e conceber algo novo a partir de um conhecimento básico. O mundo do trabalho, para não usar a palavra mercado de trabalho, quer o indivíduo que tenha competências subjetivas, que seja um elemento pensante, que ele tenha equilíbrio emocional e, portanto, isso já faz parte do processo de relacionamento, processo relacional que é criado na instituição. A sua postura. E a postura aqui envolve muitas situações, muitas coisas dentro do dia a dia e da nossa vida. É a questão do respeito, é a questão da compreensão do ambiente do outro, o espírito de equipe que é quebrado desse individualismo que às vezes inicia já na educação básica e é exacerbado no ensino superior. A capacidade de improvisar soluções. Por isso nós falamos da criatividade. Eu sou um apaixonado pela educação que explora a criatividade e que explora a complexidade da abordagem dos assuntos, justamente porque ela produz essa capacidade de improvisar soluções. Visão estratégica. O nosso profissional tem um diploma debaixo do braço, mas não tem visão estratégica. E hoje nós temos percebido muitas empresas reclamando que recebem um indivíduo, fazem uma avaliação e tem que fazer a sua capacitação, porque o que ele traz do ensino superior não o habilita muitas vezes para aquilo que é dado a ele para fazer. Capacidade de liderança. Também muitas vezes deixamos de explorar a liderança dentro das instituições desde o início do processo educacional. E ele não é diferente no ensino superior. É cada um cuidando de si, corre o dia a dia e adentra a universidade para fazer apenas a sua parte, para a coragem para enfrentá-los.